Eu usei a minha secretária. Engravidei ela. E mandei ela tirar a criança. Cheguei ao ponto de chamar meu próprio filho de lixo. Naquele momento eu achei que estava no controle de tudo. Achei que dinheiro resolvia qualquer problema. Que poder apagava qualquer consequência. Mas eu estava completamente errado. Naquela época eu tinha tudo o que muita gente sonha em ter. Dinheiro sobrando, uma empresa sólida, respeito vindo de todos os lados. Ou pelo menos era isso que eu pensava. As pessoas me tratavam bem, abaixavam a cabeça quando eu passava. Concordavam com tudo que eu dizia. Eu me acostumei com aquilo. Me acostumei a mandar, a decidir, a nunca ser contrariado. Com o tempo, isso foi me mudando. Eu parei de enxergar as pessoas como pessoas. Para mim eram úteis ou inúteis. Se serviam para algo, eu mantinha por perto. Se não serviam, eram descartadas sem o menor peso na consciência. E foi exatamente assim que eu comecei a enxergar ela. Ela era minha secretária. Discreta, quieta, sempre na dela. Não chamava atenção, não criava problemas. Só fazia o trabalho dela com dedicação. Era o tipo de pessoa que passa despercebida em qualquer lugar. Mas foi justamente isso que me chamou a atenção. Ela não fazia parte daquele jogo de interesse que eu estava acostumado. Não tentava se aproximar por dinheiro, não forçava intimidade. Era diferente. E talvez por isso mesmo, eu decidi me aproximar. No começo foi algo simples. Um elogio aqui, outro ali. Pequenos gestos de atenção que para mim não significavam nada. Mas para ela, significavam muito. Eu percebia isso no olhar dela. No jeito como ela ficava sem graça. No leve sorriso que tentava esconder. Ela não estava acostumada com aquilo. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia como conduzir a situação. Comecei a falar mais com ela, a criar momentos, a dar a entender coisas que nunca foram verdade. Fiz ela acreditar que era especial, que não era só mais uma funcionária. Fiz ela acreditar que existia algo entre nós. E ela acreditou. Com o tempo, ela foi se abrindo mais, confiando mais. Eu via aquilo acontecendo, mas não me importava. Para mim, aquilo era só mais uma situação sob controle. Só mais um jogo que eu sabia que ia ganhar. Mas teve um momento em que tudo mudou. Um dia, ela entrou na minha sala diferente. Não era a mesma postura tranquila de sempre. As mãos tremiam. O olhar estava perdido. Como se estivesse lutando para encontrar coragem. Eu percebi na hora que tinha alguma coisa errada. Ela fechou a porta devagar e ficou em silêncio por alguns segundos. Aquilo já foi o suficiente para me incomodar. Eu não gostava de surpresas, muito menos de problemas. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, quase falhando. Ela disse que precisava me contar uma coisa. Eu já imaginava que não vinha coisa boa. E não veio. Ela disse que estava grávida. Naquele momento, qualquer pessoa com o mínimo de consciência pensaria em responsabilidade, em consequência, em assumir o que fez. Mas eu não. Eu só pensei em mim, em como aquilo poderia me prejudicar, em como aquilo poderia afetar a imagem que eu tinha construído. Eu levantei e olhei para ela sem emoção nenhuma e perguntei se ela realmente achava que eu iria assumir aquela situação. Ela começou a chorar. Disse que não sabia o que fazer, que estava com medo. E mesmo assim, eu não senti nada. A única coisa que eu disse foi para ela resolver aquilo, para tirar a criança. Ela ficou sem reação. Disse que não podia fazer aquilo. E eu, sem pensar duas vezes, deixei claro que não iria me envolver. Falei que não ia criar aquela criança. E ainda fui pior. Eu chamei meu próprio filho de lixo. Naquele momento, eu achei que tinha resolvido o problema. Achei que era só mais uma situação que eu estava controlando, mais uma consequência que eu estava evitando. Na minha cabeça, aquilo acabava ali. Mas não acabou, porque naquele mesmo instante algo mudou. Não só na vida dela, mas na minha também. Só que eu ainda não sabia disso. E foi exatamente ali, naquele momento em que eu pensei que estava vencendo, que eu comecei a perder tudo. Ela saiu da minha sala sem dizer mais nada. Eu ainda lembro da porta fechando devagar, como se aquele som marcasse o fim de alguma coisa. Na minha cabeça, era o fim do problema. Para mim, aquilo tinha acabado ali. Eu voltei para minha rotina, peguei o celular, respondi algumas mensagens e segui o dia como se nada tivesse acontecido. Mas para ela, era só o começo. Naquela noite, ela andou sem rumo pelas ruas, a cabeça cheia, o coração pesado, tentando entender como tudo tinha chegado naquele ponto. As palavras que eu disse não saíam da mente dela. Cada frase, cada desprezo, cada olhar frio, tudo voltava como um eco. Ela parou em um ponto qualquer, se apoiou em uma parede e começou a chorar. Não era um choro leve, era daqueles que vêm do fundo, que misturam dor, medo e uma sensação de abandono impossível de explicar. Ela estava sozinha, sem apoio, sem direção, sem saber o que fazer. E o pior de tudo, carregando uma decisão que não era simples. Durante dias ela pensou no que eu disse.
Pensou em seguir o caminho mais fácil, em fazer o que eu mandei, em tentar apagar tudo aquilo como se nunca tivesse existido. A pressão era grande. O medo também. Mas tinha algo que ela não conseguia ignorar. Toda vez que colocava a mão na barriga, o pensamento mudava. Não era mais só sobre ela. Era sobre uma vida. Uma vida que não tinha culpa de nada. Uma vida que dependia dela. E foi nesse momento que alguma coisa começou a mudar. A dor ainda estava ali. O medo também. Mas no meio de tudo isso começou a surgir algo diferente. Uma força silenciosa, quase imperceptível no início, mas que crescia a cada dia. Ela começou a se fazer uma pergunta simples, mas poderosa. Se ninguém vai lutar por mim? Quem disse que eu não posso lutar por mim mesma? Naquele instante, ela tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Ela não ia tirar a criança. Não importava o que acontecesse. Não importava o quanto fosse difícil. Ela não ia desistir. E essa escolha foi o começo da transformação. Os dias seguintes não foram fáceis. Pelo contrário, a realidade bateu forte. Ela perdeu o emprego. Eu fiz questão disso. Para mim, era uma forma de evitar qualquer problema futuro. Quanto mais distante ela estivesse, melhor. Eu não queria ligação nenhuma com aquilo. E assim, sem trabalho e grávida, ela teve que encarar o mundo de uma forma que nunca tinha enfrentado antes. Procurou emprego em vários lugares, mas sempre era a mesma coisa. Olhares de julgamento, portas fechadas, desculpas esfarrapadas. Ninguém queria contratar uma mulher grávida. As contas começaram a chegar. O dinheiro acabou. E a fome começou a aparecer. Teve dias em que ela fingiu que já tinha comido só para não encarar a realidade. Teve noites em que chorou em silêncio, abraçada na própria barriga, tentando encontrar forças para continuar. Mas mesmo no meio de tudo isso, ela não desistiu. Porque toda vez que pensava em voltar atrás, em fazer o que eu mandei, algo dentro dela travava. Ela já não era mais a mesma mulher que entrou naquela sala tremendo. Agora existia algo mais forte dentro dela. Determinação. Enquanto isso, eu nem lembrava mais que ela existia. Continuei minha vida, meus negócios, meus luxos. Para mim aquilo tinha sido só um detalhe. Um problema resolvido. Eu realmente acreditava nisso. Mas o que eu não sabia é que enquanto eu seguia no topo, achando que estava no controle de tudo, a vida já estava se preparando para me derrubar. E a força que ela estava construindo naquele momento seria exatamente o que mudaria o rumo de tudo mais para frente. A vida não teve pena dela. Depois de perder o emprego, tudo ficou ainda mais difícil. O pouco dinheiro que ela tinha guardado começou a acabar rápido, mais rápido do que ela imaginava. As contas continuavam chegando, como se não se importassem com a situação dela. Aluguel, comida, remédios, tudo pesava. Ela acordava cedo todos os dias com um único objetivo: conseguir trabalho. Saía com um currículo simples nas mãos, andando de um lugar para o outro, enfrentando o calor, o cansaço e, principalmente, os olhares. Porque não eram só recusas, eram julgamentos. Algumas pessoas nem disfarçavam. Olhavam para a barriga dela e depois para o rosto, como se já soubessem toda a história, como se tivessem o direito de decidir quem ela era. Outras até ouviam, mas bastava perceberem que ela estava grávida para inventarem qualquer desculpa. Depois a gente entra em contato, mas nunca entravam. Com o passar das semanas, o corpo começou a pesar mais. O cansaço aumentava, as dores apareciam, e mesmo assim ela continuava. Porque desistir nunca foi uma opção de verdade. Teve dias em que ela voltou para casa sem nada. Nem uma resposta positiva, nem esperança. Só o silêncio e o peso da realidade. A geladeira começou a ficar vazia. E foi aí que ela conheceu um tipo de dor que vai além do físico. A fome. Não aquela vontade de comer algo específico, mas a ausência total. O vazio no estômago que incomoda, que tira a força, que faz a cabeça girar. Teve noite em que ela bebeu água para tentar enganar o corpo. Teve dia em que ela dividiu um pedaço de pão seco em pequenas partes, como se assim ele fosse durar mais. Mas o mais difícil não era nem isso. Era o medo. O medo do futuro. O medo de não conseguir. O medo de não dar conta. E mesmo assim, ela seguia. Porque toda vez que pensava em desistir, em voltar atrás, em fazer o que eu mandei, ela colocava a mão na barriga. E lembrava que não estava sozinha. Enquanto isso, eu vivia outra realidade. Minha vida continuava exatamente como antes. Reuniões importantes, contratos sendo fechados, dinheiro entrando, viagens, jantares caros. Eu estava no topo e tinha certeza disso. Para mim, aquilo tudo que aconteceu com ela tinha sido só um detalhe. Um erro pequeno, já resolvido. Eu realmente acreditava que estava tudo sob controle. Mas a vida tem um jeito estranho de equilibrar as coisas. E o meu equilíbrio começou a falhar sem que eu percebesse. No começo, foram pequenos sinais.
Um investimento que não deu certo. Um parceiro que começou a agir diferente. Um contrato importante que simplesmente não se concretizou. Nada que me preocupasse de verdade. Eu já tinha passado por situações parecidas antes. Sempre dava um jeito, sempre resolvia. Mas dessa vez, era diferente. Os problemas começaram a se acumular. O dinheiro que antes parecia infinito começou a diminuir. As decisões que eu tomava já não tinham o mesmo resultado. E as pessoas começaram a mudar. Aqueles que antes estavam sempre por perto, rindo, concordando com tudo, começaram a se afastar aos poucos. Alguns sumiram de vez. Mas eu ignorei. Preferi acreditar que era só uma fase, que tudo voltaria ao normal. Enquanto isso, do outro lado da cidade, ela enfrentava a própria batalha. E mesmo com tudo contra, algo dentro dela continuava crescendo. Não era só o bebê. Era a força. Uma força construída na dor, no abandono, na dificuldade. Ela já não chorava como antes. Já não se desesperava como nos primeiros dias. Agora o olhar dela era diferente. Mais firme, mais resistente. Ela começou a aceitar qualquer tipo de trabalho. Pequenos serviços, coisas simples, mal pagas. Não era o suficiente, mas era o que dava para fazer. Cada moeda contava. Cada esforço valia. Cada dia vencido era uma pequena vitória. E aos poucos, ela foi aprendendo a sobreviver. Enquanto eu começava a aprender o que era perder. Mas ainda não tinha entendido isso. Ainda não tinha percebido que o controle que eu achava que tinha estava escapando pelas minhas mãos. E que aquela mulher, que um dia eu tratei como descartável, estava se tornando exatamente o tipo de pessoa que eu nunca consegui ser. Forte de verdade. E foi no meio desse contraste, entre a queda silenciosa de um lado e a construção dolorosa do outro, que o destino começou a preparar algo maior, algo que eu nunca imaginei. Porque o jogo ainda estava só começando. O tempo passou, e com ele tudo começou a mudar de verdade. A barriga dela crescia, e junto com ela, a responsabilidade. Cada dia era mais pesado que o anterior. O corpo já não respondia da mesma forma. O cansaço vinha mais rápido, as dores eram constantes. Mas mesmo assim ela não parava. Porque agora não era mais só sobre sobreviver. Era sobre preparar a chegada de alguém que dependia completamente dela. As noites eram longas, muitas vezes mal dormidas. Pensamentos indo e voltando, preocupações que não davam descanso. Como seria o parto? Como ela iria sustentar a criança? O que faria quando o bebê nascesse? Perguntas sem resposta. Mas no meio de tudo isso, algo dentro dela continuava firme. Ela já não era mais aquela mulher que entrou tremendo em uma sala pedindo ajuda. A dor moldou ela. A dificuldade fortaleceu. O abandono ensinou. E quando o dia finalmente chegou, tudo parou. A cena muda para o hospital. Luzes fortes, corredores frios, vozes ao fundo. Ela deitada, respirando com dificuldade, segurando com força o lençol. A dor agora era física, intensa, impossível de ignorar. Mas não era uma dor vazia. Era uma dor que trazia vida. Cada contração era um desafio. Cada minuto parecia uma eternidade. Mas ela não desistia. Não podia. E então, o choro. O primeiro som. O mundo ficou em silêncio por um instante. Quando colocaram o bebê nos braços dela, algo mudou completamente. As lágrimas vieram, mas não eram mais de desespero. Eram de emoção, de alívio, de amor. Ela olhou para aquela criança pequena, indefesa, e naquele momento tudo fez sentido. Toda dor, toda luta, todo sofrimento valeram a pena. Ali não nasceu só um bebê, nasceu uma nova versão dela, mais forte, mais determinada, inquebrável. A partir daquele dia, desistir deixou de existir completamente. Ela voltou para casa com uma nova realidade. Mais difícil, mais exigente. Agora não bastava cuidar de si mesma. Tinha alguém que precisava de tudo dela. E mesmo com todas as dificuldades, ela não reclamava. Porque toda vez que olhava para o filho, encontrava forças. Enquanto isso, a minha vida continuava mudando. Mas para pior. Os problemas que antes eram pequenos começaram a crescer. Dívidas surgiram. Negócios começaram a falhar em sequência. Pessoas em quem eu confiava começaram a me trair. E dessa vez não tinha solução fácil. O dinheiro começou a acabar. As contas começaram a acumular. E o pior de tudo, eu comecei a sentir algo que nunca tinha sentido antes. Medo. Medo de perder tudo. Medo de não conseguir voltar ao topo. Medo de perceber que talvez eu não era tão intocável quanto achava. Os dias de luxo começaram a ficar mais raros. Os jantares caros desapareceram. As viagens pararam. E as pessoas sumiram. Aqueles que antes estavam sempre ao meu lado, agora não atendiam minhas ligações. Não respondiam mensagens. Era como se eu tivesse deixado de existir. Foi aí que eu comecei a entender. O respeito que eu achava que tinha nunca foi real.
Era interesse. E sem dinheiro, o interesse acabou. Enquanto isso, ela seguia crescendo. Devagar, sem atalhos, sem ajuda, mas com algo que eu nunca tive de verdade. Propósito. Ela começou a se organizar melhor. Aprendeu a economizar cada centavo, a valorizar cada pequena conquista. Começou a enxergar oportunidades onde antes só via dificuldade. Pequenos trabalhos começaram a surgir com mais frequência. Pessoas começaram a indicar ela. Aos poucos, ela foi criando uma reputação de alguém que não desiste, de alguém que entrega, de alguém confiável. E isso começou a abrir portas. Não eram grandes oportunidades ainda, mas eram suficientes para manter as coisas andando. E mais importante que isso, eram construídas com esforço real, sem mentira, sem manipulação, sem enganar ninguém. Enquanto eu via tudo desmoronar ao meu redor, ela estava construindo algo sólido. E o mais irônico de tudo era que eu ainda não fazia ideia. Para mim, ela ainda era só uma lembrança distante. Um problema antigo que eu acreditava ter resolvido. Mas o destino ainda tinha planos, porque a história dela não estava nem perto do auge. E a minha ainda tinha muito chão para cair. O que eu não sabia é que em breve nossos caminhos iam se cruzar de novo. E dessa vez, nada ia ser como antes. Os meses foram passando, e pela primeira vez em muito tempo, ela começou a respirar um pouco melhor. Nada na vida dela era fácil, mas agora já não era mais um caos completo. O filho crescia saudável, e isso já era motivo suficiente para ela continuar firme todos os dias. As noites ainda eram cansativas, o sono ainda era curto, mas o desespero tinha dado lugar a algo mais controlado. Ela tinha aprendido a viver com pouco. E mais do que isso, tinha aprendido a transformar pouco em alguma coisa. Os pequenos trabalhos começaram a se tornar mais constantes. Limpezas, organização, ajuda em pequenos comércios. Qualquer oportunidade que aparecesse, ela aceitava. Não escolhia serviço, não reclamava. Fazia tudo com dedicação. E as pessoas começaram a perceber. Era impossível não notar o esforço dela. Mesmo cansada, mesmo sobrecarregada, ela sempre entregava mais do que o esperado. Sempre chegava no horário, sempre fazia tudo com cuidado. Aos poucos, o nome dela começou a circular. Chama ela, ela resolve. Essa frase começou a se repetir. E foi aí que uma pequena oportunidade apareceu. Uma cliente, satisfeita com o trabalho dela, indicou para cuidar da organização de um espaço maior. Não era nada grandioso, mas para ela, parecia um passo enorme. Ela aceitou sem pensar duas vezes. Trabalhou dias seguidos, ajustando cada detalhe, deixando tudo impecável. Quando terminou, o resultado chamou atenção. Outras pessoas começaram a procurar. E sem perceber, ela deu o primeiro passo para algo maior. Ela começou a ganhar um pouco mais. Ainda não era estabilidade, mas já não era sobrevivência pura. Já dava para respirar. Já dava para planejar. E pela primeira vez, ela começou a acreditar que poderia ir além. Enquanto isso, do meu lado, a realidade era completamente diferente. A queda não tinha parado. Na verdade, tinha piorado. Os problemas financeiros se tornaram grandes demais para ignorar. Dívidas começaram a se acumular de um jeito que eu não conseguia mais controlar. Aquela sensação de domínio que eu sempre tive desapareceu. E junto com ela, foi embora a minha confiança. Eu comecei a tomar decisões erradas. Tentava recuperar o que estava perdendo com pressa, e isso só piorava tudo. Cada escolha parecia me afundar ainda mais. A empresa que antes era motivo de orgulho começou a desmoronar. Funcionários saíram, contratos foram cancelados. E o pior, começaram a surgir processos, cobranças, pressões de todos os lados. Eu já não tinha mais paz. As noites ficaram longas. O sono desapareceu. A cabeça não parava. E pela primeira vez, eu senti algo que nunca tinha experimentado de verdade. O peso das consequências. Aquele mundo de luxo simplesmente deixou de existir. Carros foram vendidos. Bens foram sendo perdidos. E o padrão de vida que eu achava normal virou passado. Mas nada doía mais do que perceber que eu estava sozinho. Completamente sozinho. Aquelas pessoas que viviam ao meu redor desapareceram. Amigos, parceiros, contatos, todos sumiram. E foi nesse vazio que algo começou a surgir. Memórias, lembranças que eu evitava, situações que eu ignorava. E no meio delas, ela apareceu. A secretária. Por muito tempo eu fiz questão de não pensar nisso, de tratar aquilo como algo irrelevante. Mas agora, sem distrações, sem luxo, sem barulho, aquilo voltou. E voltou com força. Eu comecei a lembrar de cada detalhe, do jeito que ela falava, do olhar dela naquele dia, do momento em que ela disse que estava grávida. E principalmente, das coisas que eu disse. As palavras começaram a pesar. Cada frase que eu soltei sem pensar, agora voltava como um golpe. Resolve isso. Tira essa criança.
Eu não vou criar esse lixo. Eu nunca tinha parado para sentir aquilo de verdade. Mas agora, eu sentia. E doía. Porque pela primeira vez, eu não estava olhando a situação como alguém no controle. Eu estava olhando como alguém que falhou. E muito. Enquanto isso, ela continuava crescendo. O pequeno trabalho que começou com indicações virou algo mais organizado. Ela começou a se planejar melhor, a separar dinheiro, a pensar no futuro. Não era só sobre pagar contas mais. Era sobre construir alguma coisa. Ela passou a atender mais clientes, começou a ter uma rotina mais definida e, aos poucos, foi ganhando confiança. Confiança nela mesma. Aquela mulher que antes chorava sozinha na rua já não existia mais. Agora havia postura, havia decisão, havia força. E o mais importante, havia dignidade. Ela não precisou pisar em ninguém para crescer. Não precisou enganar. Não precisou manipular. Tudo que ela conquistava vinha do esforço. Enquanto isso, eu começava a encarar a verdade. Eu perdi. Mas ainda não tinha entendido o tamanho da perda. E o destino ainda não tinha terminado de mostrar isso para mim. Porque muito em breve, eu ia precisar olhar para ela novamente. E dessa vez, eu não estaria por cima. O tempo continuou passando. E com ele, a distância entre os dois mundos ficou ainda mais evidente. Ela já não vivia apenas para sobreviver. Agora existia organização, planejamento, rotina. O que antes era improviso, começou a se transformar em estrutura. Ela anotava tudo, controlava cada gasto, cada entrada de dinheiro, cada oportunidade que aparecia. Não era só esforço, era estratégia. Com o crescimento dos trabalhos, ela percebeu que não podia mais fazer tudo sozinha. No começo resistiu. Tinha medo de confiar, medo de perder o pouco que tinha conquistado. Mas chegou um ponto em que era necessário. E foi aí que ela deu mais um passo importante. Chamou uma outra mulher para ajudar. Alguém que também precisava de uma chance. Alguém que lembrava ela mesma no passado. E sem perceber, ela deixou de ser apenas alguém que lutava para sobreviver. E passou a ser alguém que começava a construir algo maior. Os serviços aumentaram. A demanda cresceu. E aquele pequeno trabalho informal começou a se transformar em um negócio de verdade. Nada luxuoso, nada grandioso ainda. Mais sólido. Cada cliente satisfeito trazia outro. Cada indicação fortalecia o nome dela. E o mais impressionante era que tudo isso foi construído sem atalhos, sem mentiras, sem precisar passar por cima de ninguém. Enquanto isso, do outro lado da história, eu estava vivendo o oposto. A queda já não era mais silenciosa. Ela era visível, escancarada. Os problemas financeiros saíram do controle. Dívidas começaram a bater na porta de forma agressiva. Ligações constantes, cobranças, ameaças de processo. A empresa praticamente deixou de existir. O que levou anos para construir se desfez em pouco tempo. E junto com tudo isso, veio a exposição. Pessoas começaram a comentar. O nome que antes era associado a sucesso, agora era ligado a fracasso. E isso doía mais do que perder dinheiro. Porque o meu ego sempre foi alimentado por aquilo. Pelo status, pela imagem. E agora, não sobrava nada. Eu comecei a evitar sair. Evitar contato. Evitar qualquer situação que me colocasse frente a frente com alguém que me conhecia. Porque a vergonha começou a tomar conta. Mas por mais que eu tentasse fugir, tinha algo que não dava para evitar. A minha própria consciência. Ela não me deixava em paz. E como se não bastasse, as lembranças voltaram ainda mais fortes. Dessa vez não eram só flashes. Eram cenas completas. O jeito que eu olhei para ela. O tom da minha voz. A frieza nas minhas palavras. Eu comecei a me perguntar coisas que nunca tinha pensado antes. O que aconteceu com ela? Ela fez o que eu mandei? Ela conseguiu seguir a vida? E o filho? Essas perguntas começaram a me incomodar de um jeito que eu não conseguia ignorar. E pela primeira vez, eu senti vontade de saber. Não por curiosidade, mas por necessidade. Era como se eu precisasse encarar aquilo. Como se fosse a única forma de aliviar o peso que estava dentro de mim. Enquanto isso, ela continuava evoluindo. O pequeno negócio cresceu ainda mais. Ela começou a organizar melhor os serviços, a definir valores, a criar uma rotina profissional de verdade. O que antes era instável, começou a ganhar forma. E junto com isso, veio algo que ela não sentia há muito tempo. Segurança. Ainda não era total. Ainda existiam desafios, mas já não existia mais aquele medo constante de não conseguir. Ela sabia que de alguma forma daria um jeito, porque já tinha provado isso para si mesma. O filho crescia ao lado dela, saudável, cheio de energia, e cada sorriso dele era combustível para ela continuar. Ele não fazia ideia de tudo que ela enfrentou, mas era exatamente por ele que tudo tinha valido a pena. Enquanto isso,
Eu tomava uma decisão. Depois de tanto tempo evitando, ignorando, fingindo que aquilo não existia, eu decidi ir atrás dela. Não sabia exatamente o que ia dizer. Não sabia como ela iria reagir. Mas eu sabia de uma coisa. Eu precisava encarar. Eu precisava olhar nos olhos dela de novo. Nem que fosse só para ouvir aquilo que eu já sabia. Que eu errei. E que talvez não existisse conserto. E foi com esse peso, com essa mistura de medo, vergonha e arrependimento, que eu fui. Cada passo parecia mais difícil que o outro. Cada pensamento tentava me fazer desistir. Mas dessa vez, eu não fugi. Porque no fundo, eu já sabia. Aquele encontro ia mudar tudo mais uma vez. Ele demorou alguns dias até realmente ter coragem de ir. Não era simples. Não era só atravessar a cidade e bater em uma porta. Era encarar tudo que ele tinha feito, tudo que evitou por tanto tempo. Era olhar nos olhos de alguém que ele destruiu e aceitar o que viesse depois disso. Mesmo assim, ele foi. O caminho parecia mais longo do que realmente era. A mente não parava. Cada passo vinha acompanhado de um pensamento diferente. E se ela não quiser me ver? E se ela me expulsar? E se for pior do que eu imagino? Mas nada disso fez ele voltar. Quando finalmente chegou, ficou alguns segundos parado em frente à casa. Não era uma casa luxuosa. Era simples, organizada, com sinais claros de cuidado. Diferente da vida que ele conhecia, mas de alguma forma parecia mais real. Ele respirou fundo e bateu na porta. O som ecoou mais do que deveria. Alguns segundos de silêncio. Passos do lado de dentro. E então, a porta se abriu. Ela apareceu, mas não era mais a mesma. O tempo não só passou. Ele transformou. O olhar dela já não era mais tímido. Não havia mais insegurança. A postura era firme, o rosto sereno, mas forte. Era alguém que tinha passado por muita coisa e sobrevivido a tudo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se não soubesse o que dizer, como se qualquer palavra fosse pequena demais diante daquilo. Ela também não falou nada de imediato. Apenas olhou, um olhar direto, sem fugir, sem hesitar. E isso foi suficiente para desmontar qualquer segurança que ele ainda tinha. A voz dele falhou. Ele tentou de novo. Eu precisava falar com você. Ela continuou em silêncio por mais um instante, avaliando, como se decidisse se aquilo valia a pena. Então respondeu com calma. Falar sobre o quê? A pergunta veio simples, mas carregada. Ele engoliu seco. Sobre o passado. Um leve silêncio se formou novamente. Ela respirou fundo, mas não desviou o olhar. O passado não muda. A resposta foi direta. Sem raiva. Sem grito. E talvez por isso tenha doído mais. Ele abaixou o olhar por um instante, como se finalmente aceitasse aquilo. Eu sei. A voz saiu mais baixa. Eu sei que eu errei. Ela não reagiu. Não havia surpresa ali. Como se aquilo fosse óbvio demais para ser novidade. Eu só queria entender. Ele parou por um segundo, sem saber exatamente como continuar. O que aconteceu depois? Dessa vez, houve uma pequena mudança no rosto dela. Nada exagerado, mas o suficiente para mostrar que aquela pergunta tinha peso. Depois? Ela repetiu com um leve tom irônico. Depois você me mandou embora. Ele ficou em silêncio. Depois eu perdi o emprego. Outro silêncio. Depois eu tive que me virar sozinha. Cada palavra vinha firme, sem emoção exagerada, mas com verdade. E depois, eu tive meu filho. Essa última frase mudou tudo. Ele levantou o olhar devagar, como se tivesse certeza do que ouviu, mas ainda assim precisasse confirmar. Você... A voz travou de novo. Você teve? Ela manteve o olhar firme. Tive. Simples. Direto. Sem espaço para dúvida. O mundo dele pareceu parar por um instante. Tudo que ele evitou por tanto tempo, agora estava ali, na frente dele. Real. Inquestionável. Ele tá aqui? A pergunta saiu quase como um sussurro. Ela hesitou por um segundo, mas não por medo. Por escolha. Tá. Silêncio. Ele não sabia como reagir. Não sabia o que sentir. Mas uma coisa começou a crescer dentro dele. Algo que ele nunca tinha deixado existir antes. Responsabilidade. Eu posso... Ele parou, sem terminar a frase. Ela entendeu. E pela primeira vez, houve uma mudança mais clara na expressão dela. Não era raiva. Não era dor. Era limite. Não. A resposta veio calma, mas firme, sem espaço para discussão. Ele sentiu aquilo e aceitou. Porque no fundo, ele sabia que não tinha direito. Eu não vim aqui para atrapalhar. Ele tentou se explicar. Eu só queria... Mas as palavras não vinham mais. Ela olhou para ele por alguns segundos, e então disse algo que ele nunca esqueceria. Agora você lembra de mim? O silêncio que veio depois foi pesado. Ele não respondeu. Não precisava. Ela continuou. Porque quando eu precisei,
Você não estava. Cada palavra era precisa. Quando eu tive medo, você não estava. Quando eu não tinha nada, você não estava. Ela deu um passo à frente, sem agressividade, mas com presença. E agora? Você quer aparecer? Ele não conseguiu sustentar o olhar, porque ela estava certa. E pela primeira vez, ele não tinha argumento nenhum, nenhuma justificativa, nenhuma defesa. Ela respirou fundo, mantendo o controle. Eu não precisei de você. Pausa. E não vou precisar agora. Aquilo encerrou tudo. Não foi um grito. Não foi uma discussão. Foi um ponto final. Ele ficou ali por alguns segundos, sem reação, sentindo o peso de tudo e entendendo, finalmente, o tamanho da perda, porque naquele momento ficou claro. Ele não tinha perdido só dinheiro, não tinha perdido só status. Ele tinha perdido algo muito maior e que talvez nunca pudesse recuperar. Sem dizer mais nada, ela fechou a porta e ele ficou ali, do lado de fora, sozinho, como ela um dia ficou. E foi nesse silêncio que ele entendeu de verdade. Ele não estava apenas no fundo. Ele estava colhendo exatamente aquilo que plantou. Ele não saiu dali na mesma hora. Ficou parado em frente à porta por alguns segundos que pareceram muito mais longos. O som do fechamento ainda ecoava na cabeça dele, como um ponto final que não deixava espaço para mais nada. Não havia raiva naquele gesto, nem desespero. Só decisão. E aquilo doía mais. Ele respirou fundo, passou a mão no rosto e deu alguns passos para trás. Olhou, novamente para a casa simples, bem cuidada, silenciosa. Era estranho. Não tinha luxo, não tinha ostentação, mas tinha algo ali que ele nunca conseguiu construir. Paz. Ele virou as costas e começou a andar devagar, sem pressa, sem destino claro, a cabeça cheia, mas ao mesmo tempo vazia. Como se tudo que ele acreditava ter controle tivesse desmoronado de uma vez só. Cada palavra dela voltava. Eu não precisei de você. E não vou precisar agora. Aquilo não era só rejeição, era verdade. E pela primeira vez, ele não tentou fugir disso. Os dias seguintes foram diferentes, mais silenciosos, mais pesados. Ele já não tinha distrações, não tinha reuniões importantes, nem compromissos que ocupassem a mente. O que restava agora era tempo e consciência. E consciência cobra. Ele começou a lembrar de coisas que antes ignorava. Pequenos momentos, atitudes, decisões que pareciam normais na época, mas que agora mostravam exatamente quem ele era. Frio, egoísta, acostumado a descartar pessoas como se não importassem. Mas dessa vez, ele não conseguia mais justificar nada disso, porque agora tinha um rosto, o rosto dela. E mais forte ainda, a ideia de um filho que existia, um filho que ele nunca viu crescer, um filho que ele rejeitou antes mesmo de nascer. Esse pensamento começou a consumir ele, de um jeito que dinheiro nenhum resolveria. Enquanto isso, do outro lado, a vida dela seguia. Depois daquele encontro, ela não ficou abalada como antes, não chorou como antigamente, não se deixou quebrar, mas também não ficou indiferente. Ela sabia que aquele momento ia chegar um dia. Sabia que ele poderia aparecer. E quando aconteceu, ela já estava preparada, porque agora ela era outra pessoa, mais forte, mais segura, mais consciente do próprio valor. Ainda assim, depois que fechou a porta, ela ficou em silêncio por alguns minutos. Não de fraqueza, mas de reflexão. Era estranho ver alguém que um dia teve tanto poder sobre ela, agora sem nada. Era estranho perceber que a dor que ela sentiu, de alguma forma, tinha voltado para ele. Mas ao contrário do que muitos imaginariam, ela não sentiu vontade de se vingar. Ela não sentiu prazer na queda dele. Ela apenas seguiu. Porque a vida dela já não girava mais em torno do passado. Ela tinha algo muito maior agora. O filho, o trabalho, a construção de um futuro que ela levantou com esforço próprio. E isso era o suficiente. Nos dias seguintes, ela continuou sua rotina. Levava o filho, organizava seus trabalhos, atendia clientes, cuidava de tudo com a mesma dedicação de sempre. Mas algo tinha mudado. Agora havia ainda mais certeza. Certeza de que ela nunca mais voltaria para aquele lugar de fragilidade. Certeza de que ninguém nunca mais pisaria nela daquele jeito. Enquanto isso, ele afundava cada vez mais nos próprios pensamentos. O encontro não trouxe alívio. Trouxe peso. Trouxe realidade. E trouxe uma pergunta que não saía da cabeça dele. E agora? Ele não podia voltar no tempo. Não podia desfazer o que disse. Não podia recuperar o que perdeu. Mas também não conseguia simplesmente ignorar. Porque agora ele sabia. O filho existia. E isso mudava tudo. Mesmo sem direito, sem espaço, sem garantia de nada, ele começou a sentir algo novo. Algo que nunca tinha permitido antes. Vontade de fazer diferente. Vontade de tentar, mesmo que tarde. Vontade de, pelo menos uma vez,
Não fugir. Mas ele também sabia que não seria simples. Não era só chegar e pedir desculpa. Não era só querer. Existiam consequências. E ele estava começando a entender isso, de verdade. Enquanto isso, o tempo continuava passando. E a vida dela continuava crescendo. O pequeno negócio já não era mais tão pequeno. Mais clientes, mais organização, mais estabilidade. Ela começava a enxergar possibilidades que antes pareciam impossíveis. E o mais importante, ela estava feliz. Não uma felicidade perfeita, mas real, construída, conquistada. Enquanto ele ainda tentava entender como recomeçar. E foi nesse ponto da história que algo inesperado começou a se desenhar. Porque mesmo depois de tudo, o destino ainda não tinha terminado de agir. E o que estava por vir ia mudar o rumo de tudo mais uma vez. Os dias começaram a pesar de um jeito que ele nunca tinha sentido antes. Não era só o silêncio da casa vazia, era o barulho da própria mente. Pensamentos que não davam descanso, lembranças que voltavam sem pedir permissão. Frases que ele disse no passado agora ecoando como se tivessem sido ditas naquele mesmo instante. Ele já não tinha mais para onde correr. Antes, quando algo incomodava, ele se distraía. Trabalho, dinheiro, pessoas ao redor. Sempre existia alguma coisa para ocupar o espaço. Mas agora não. Agora era só ele. E tudo o que ele fez. As noites se tornaram as piores partes do dia. O sono não vinha fácil. E quando vinha, era interrompido. Ele acordava no meio da madrugada com a sensação de que estava faltando algo. Como se tivesse perdido algo importante demais. E só agora estivesse percebendo. E de certa forma era exatamente isso. A saúde começou a dar sinais. No começo ele ignorou. Sempre ignorava. Achava que era só cansaço, só estresse. Mas os sintomas foram aumentando. Fraqueza, tontura, falta de ar. O corpo já não respondia como antes. E dessa vez, não dava para fingir que estava tudo bem. Depois de muita insistência, ele procurou ajuda. Exames foram feitos. Dias de espera. E então, o resultado. A notícia veio como um golpe seco. Algo estava errado. Sério. Não era algo que ele pudesse resolver com dinheiro, nem com influência. Era o tipo de coisa que coloca tudo em perspectiva. Rápido. Pela primeira vez ele teve medo de verdade. Não de perder dinheiro. Não de perder status. Mas de perder o tempo. Tempo que ele desperdiçou. Tempo que não volta. E foi aí que tudo ficou ainda mais claro. Ele começou a olhar para trás de um jeito diferente. Não como alguém que tenta justificar os próprios erros, mas como alguém que finalmente entende o impacto deles. E no meio de tudo isso, uma imagem não saía da cabeça. O filho. Um filho que ele nunca segurou no colo. Um filho que ele rejeitou antes mesmo de conhecer. Um filho que estava crescendo sem ele. E provavelmente nem sabia quem ele era. Aquilo começou a doer de um jeito que ele não conseguia explicar. Porque não era só arrependimento. Era consciência. Consciência de que ele perdeu algo que nunca mais teria de volta do mesmo jeito. Enquanto isso, a vida dela seguia em outro ritmo. O negócio continuava crescendo. Mais organizado, mais sólido. Ela já não precisava aceitar qualquer trabalho. Agora ela escolhia. Definia horários, valores, prioridades. Aquela mulher que um dia teve medo de tudo, agora tomava decisões com segurança. E o filho crescia ao lado dela. Saudável. Feliz. Cheio de energia. Ele era tudo para ela. E isso ficava claro em cada detalhe. No cuidado, na atenção, na forma como ela olhava para ele. Enquanto isso, ele observava de longe. Sim, depois daquele encontro, ele não conseguiu simplesmente esquecer. Algumas vezes passou perto, de longe sem ser visto, só para ter certeza de que aquilo era real. E era. Ele viu o filho, mesmo que por poucos segundos, brincando, rindo, sem ideia de quem ele era. Aquilo foi suficiente para quebrar qualquer resto de orgulho que ainda existia. Ele não tinha mais dúvidas. Ele tinha falhado. E não existia desculpa. Foi então que ele tomou uma decisão. Talvez a mais difícil de toda a vida dele. Se ele não podia consertar o passado, talvez ainda pudesse fazer algo pelo futuro. Mesmo que não estivesse presente. Mesmo que não fosse reconhecido. Mesmo que nunca fosse perdoado. Ele decidiu garantir que o filho tivesse tudo. Não como obrigação, mas como uma tentativa, tardia, de fazer o certo. Ele começou a organizar o que restava. Já não era mais a fortuna de antes. Mas ainda era muito. Bens, valores, investimentos, tudo que ainda não tinha sido perdido. Cada documento foi revisado. Cada detalhe foi pensado. E pela primeira vez, ele não estava pensando em si. Estava pensando no filho, no futuro dele, na vida que ele poderia ter e no que ele mesmo impediu de viver. Durante esse processo, o corpo continuava dando sinais de que o tempo estava acabando. Mas agora, ele não fugia disso. Ele aceitava.
porque no fundo, sabia que aquilo fazia parte do preço. Antes de finalizar tudo, ele ficou um tempo olhando um dos documentos. O nome do filho estava ali, escrito, oficial, reconhecido. Talvez tarde demais, mas real. Ele passou a mão pelo papel devagar, respirou fundo, e pela primeira vez em muito tempo, não havia arrogância. Só a verdade. Eu errei. A voz saiu baixa, quase como um desabafo que ninguém ouviria, mas que ele precisava dizer. Não havia mais como voltar atrás, mas havia como deixar algo. E foi isso que ele fez. Nos últimos dias ele já não tinha mais forças. O corpo fraco, a mente cansada, mas estranhamente, havia um tipo de paz que ele nunca tinha sentido antes. Não era felicidade, mas também não era desespero. Era aceitação. Ele fechou os olhos pela última vez, com a certeza de que mesmo tarde, tentou fazer o certo. E naquele momento, a história dele chegava ao fim. Mas a verdadeira virada ainda estava por vir. A notícia chegou como algo inesperado. Não foi um telefonema comum, nem uma mensagem simples. Foi formal, direta, fria, daquelas que mudam tudo em poucos segundos. Ele tinha morrido. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para o nada, como se estivesse tentando processar aquilo. Não houve desespero, não houve choro imediato. Só um vazio estranho. Difícil de explicar. Aquele homem que um dia teve tanto poder sobre a vida dela, agora não existia mais. E junto com essa notícia, veio outra. Ele tinha deixado um testamento. No começo, ela achou que não tinha nada a ver com isso. Para ela, aquilo era parte de um passado que já tinha sido superado. Algo distante, que não fazia mais sentido trazer de volta. Mas então o nome dela foi citado. E o do filho também. O coração dela acelerou. Não por esperança, mas por surpresa. Ela foi chamada para comparecer, para ouvir oficialmente o que havia sido deixado. No caminho, vários pensamentos surgiram. Dúvidas, questionamentos, até uma certa resistência. Por que agora? Depois de tudo? Depois de tanto tempo? Mas mesmo assim, ela foi. O lugar era sério, silencioso, quase impessoal. Pessoas formais, documentos organizados, tudo seguindo um protocolo rígido. Nada ali tinha emoção, só regras. Ela se sentou com o filho ao lado, sem entender exatamente o que estava prestes a ouvir. E então começou. O nome dele foi dito. A história resumida em palavras técnicas. Bens, valores, propriedades. E então, a virada. O filho foi reconhecido oficialmente. Cada palavra parecia ecoar mais forte dentro dela. Reconhecido. Aquilo que um dia foi negado, agora estava ali, registrado, impossível de ignorar. Ela apertou a mão do filho sem perceber. E então veio o que ela jamais imaginou. Ele deixou tudo. Tudo que ainda restava. Para o filho, silêncio. Por alguns segundos ninguém falou nada. Nem ela, nem quem estava conduzindo, nem o mundo. Era como se tudo tivesse parado. Aquela mesma criança que um dia foi rejeitada, que foi chamada de algo tão cruel, agora era herdeira de tudo que ele tinha. Era difícil de acreditar, difícil de processar, mas era real. Ela abaixou o olhar lentamente, ainda segurando a mão do filho. A mente voltou para aquele dia, para aquela sala, para aquelas palavras. Eu não vou criar esse lixo. E agora? Aquele lixo tinha sido reconhecido. Aquele lixo tinha recebido tudo. Mas o mais curioso é que naquele momento, ela não sentiu vingança. Não sentiu orgulho pelo dinheiro. Não sentiu satisfação pela ironia. O que ela sentiu foi algo mais profundo. Um fechamento. Como se finalmente aquela história tivesse chegado ao fim. Ela olhou para o filho. Ele não entendia completamente o que estava acontecendo. Era pequeno demais para isso. Mas sorria, tranquilo como sempre. E aquilo dizia tudo. Porque no final, nunca foi sobre o dinheiro. Nunca foi sobre provar algo para alguém. Foi sobre resistir. Sobre não desistir. Sobre proteger quem dependia dela. E ela fez isso. Sozinha. Sem ajuda. Sem apoio. Contra tudo. Ela respirou fundo. E pela primeira vez permitiu que um leve sorriso surgisse. Não pelo que recebeu, mas por tudo que venceu. Ela se levantou, ainda em silêncio, segurando a mão do filho. E enquanto saía daquele lugar, uma certeza se formava. O passado não podia ser mudado. Mas o futuro, agora estava nas mãos dela. E dessa vez, ela estava pronta. Ela olhou para o filho, se abaixou um pouco e disse com a voz calma, mas carregada de significado. A gente venceu. E naquele momento, sem gritos, sem exageros, sem precisar provar nada para ninguém, a história finalmente encontrou o seu fim. Um fim que começou com dor, mas terminou com dignidade. E com uma verdade impossível de ignorar. Ele chamou de lixo. Mas foi esse lixo que herdou tudo.